Olá, eu sou o Sandro, aluno de graduação na UFABC e vou apresentar meu projeto de iniciação científica desenvolvido sob orientação do professor Dr. Francisco Fraga. A nossa motivação para o projeto foi o fato de que a parcela de idosos vem aumentando no mundo todo, destacando o Brasil, em que a parcela de idosos dobrou entre os dois últimos censos. Esse fato é positivo e ocorre pelo aumento na expectativa de vida, todavia ele vem acompanhado de um aumento no número absoluto de casos de doenças relacionadas à velhice, como as demências. A gente destaca dentre elas o Alzheimer, que é até o momento incurável e cuja prevalência dobra a cada 5 anos em indivíduos de idade superior a 65 anos. Com isso em mente, um dos nossos modos de auxiliar o manejo da doença seria o diagnóstico antecipado, pois em estágios iniciais, mudanças de hábito podem retardar a neurodegeneração e permite o início precoce de intervenções clínicas, além de possibilitar investigações científicas dos fatores e das causas da doença. Nesse sentido, o objetivo do nosso trabalho foi esclarecer as implicações do genótipo da polipoproteína E em sinais de eletroencefalograma, ou EEG. Esse alelo possui três formas. A mais prevalente na população é a epsilon-3, sendo a 2 considerada um fator protetivo para a doença, enquanto a 4 é um dos maiores preditores genéticos da doença, estimando-se que indivíduos homozigotos por alelo possuem até 34 vezes mais chances de desenvolver o Alzheimer. Além disso, achados da literatura indicam que esse gene modula negativamente sinais de EEG de indivíduos saudáveis, sendo detectável já em jovens de 19 anos. Por isso, nossa pesquisa se propôs a obter duas medidas quantitativas desse sinal: o potencial e a perturbação de espectro relacionado a eventos, buscando validar marcadores para a doença de Alzheimer. O primeiro passo foi o registro dos sinais sobre um teste comportamental, que consistia em identificar, em meio a sons frequentes de 90 decibéis, um som infrequente, uma oitava acima, que ocorria um quinto das vezes. Esses sinais de EEG passaram por um pré-processamento, que consistiu em reamostrá-lo em 250 Hz, passá-lo por um filtro passa-banda de 0,75 a 55 Hz e separar as épocas entre os dois tipos de estímulo, além de uma limpeza detalhada dos dados. A limpeza busca reduzir a quantidade de artefatos, que são aqueles sinais provenientes de fontes não cerebrais. A primeira etapa consistiu em passar o sinal por um script, que marcou as épocas em que o sinal possuía uma amplitude muito maior do que a média, determinado pelo desvio padrão, e também aquelas em que ocorreram transições bruscas no sinal, detectadas através da derivada, já que os sinais corticais são suaves. Em seguida, essas marcações passaram por uma inspeção visual, buscando encontrar eventuais marcações que contivessem sinal legítimo misturado ao artefato, e épocas que não foram marcadas pelo script, mas que poderiam ser excluídas. Para os artefatos remanescentes que ficaram misturados ao sinal legítimo, foi aplicada a técnica de análise de componentes independentes, que visa separar o sinal conforme a sua fonte. Assim, as componentes foram inspecionadas individualmente, buscando remover aquelas em que o ruído se sobressaía aos dados legítimos. Em seguida, o sinal foi reconstruído sem elas. Realizada toda a limpeza, podemos finalmente analisar os sinais de EEG. Primeiro, obtendo os potenciais relacionados a eventos, que consistem basicamente em uma média sincronizada dos sinais após um evento. Na figura direita, podemos ver um exemplo de potencial do eletrodo mais central do EEG, comparando os sinais após a apresentação de um estímulo infrequente. Em vermelho, dos pacientes diagnosticados com Alzheimer, e em azul, dos indivíduos saudáveis, ambos não portadores do genótipo Y4. A área sombreada indica aquela em que a diferença entre os dois grupos foi estatisticamente significante, após a correção para múltiplas comparações. Ela é utilizada nas análises dos sinais de EEG pelo fato de haver uma grande quantidade de dados, aumentando a ocorrência de falsos positivos. Essa correção diminui bastante esse erro. Em resumo, para as épocas de estímulo-alvo, encontramos diferenças somente entre os não portadores do gene, enquanto que para as épocas de estímulos frequentes, encontramos diferenças entre ambos os perfis. Outra análise foi realizada no domínio de tempo-frequência, a perturbação de espectro relacionada a eventos, em que a sincronização é um aumento da atividade cerebral em bandas de frequência específicas e a desincronização é um decaimento ou bloqueio nessas bandas. Na figura, a área em vermelho destaca onde foram encontradas diferenças estatisticamente significantes entre os dois grupos, com p-valor em 5%, iguais às condições do exemplo anterior. Pode-se observar que essas diferenças estão concentradas em faixas de onda de baixa frequência, chamadas delta e teta. Foram encontradas mais diferenças nessas faixas pelos grupos não portadores do genótipo. Já para os portadores, as diferenças encontradas estavam em ondas alfa e beta, as quais são de frequência um pouco mais alta. Os resultados no domínio de tempo-frequência distribuídos em padrões distintos para cada perfil de genótipo indicam que seria possível discriminá-los através dessa análise. Já os achados dos potenciais relacionados a eventos indicam ser possível discriminar os grupos mesmo em épocas de estímulos frequentes. Isso gera perspectivas de investigações mais abrangentes desse tipo de sinal, por exemplo, usando um teste análogo ao nosso, mas em modalidade visual. Outro ponto a se destacar é que a maior parte da pesquisa compreendeu o período de pré-processamento e a limpeza minuciosa dos registros, para que a análise pudesse ser feita com dados de boa qualidade. Sendo assim, com esse conjunto de dados obtidos, será possível continuar investigando outras propriedades fora do escopo desse projeto. Uma delas, por exemplo, é a Intertrial Coherence, que eu já estou estudando para a realização de futuras pesquisas.
Bem, como nosso tempo é curto, isso é tudo que eu tinha para apresentar nesse vídeo. Agradeço imensamente o interesse em assisti-lo. Também deixei meu e-mail no slide para quem quiser encaminhar dúvidas, críticas ou sugestões. Aos que vão participar do simpósio presencial no FBC, até lá. Aos demais, até uma próxima oportunidade.